Mateus 14, a partir do verso 22. Sem dificuldades eu reconheço, tá, gente? Esse é um dos textos que nos meus 39 anos de ministério pastoral eu mais usei, mais tenho usado para ministrar a palavra de Deus. Mateus 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, Jesus compeliu. Fala comigo, compeliu. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. A fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Lá estava ele só. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, real, verdadeiro. Pedimos para que o Senhor nos fale através da Tua palavra agora a todos nós. Nós que estamos aqui presencialmente, os que estão nos acompanhando virtualmente, que todos nós, Senhor Deus, estejamos muito, muito atentos à Tua palavra, prontos para receber e para acolher as Escrituras agora. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Jesus compeliu, diz esta versão que nós acabamos de ler. Esse é o termo no português usado. Acabamos de ler na versão identificada como revista e atualizada. João Ferreira de Almeida, o tradutor, edição revista e atualizada. Esta edição, ela diz, Jesus compeliu. Uma outra edição, identificada como Almeida, revista e corrigida, usa o termo ordenou, ou seja, Jesus ordenou os seus discípulos para que eles entrassem no barco. Mas existe um outro termo que, óbvio, ele segue o mesmo sentido, ele não é contraditório, ele não é conflitante com os termos anteriores que eu mencionei, com o termo anterior, mas ele, com os termos anteriores, mas ele dá uma ênfase, uma carga maior. Diz lá, Jesus insistiu, repete isso comigo, Jesus insistiu. A nova tradução na linguagem de hoje usa essa expressão, Jesus insistiu. A nova versão internacional também usa essa expressão, Jesus insistiu. A nova versão transformadora também usa essa expressão, Jesus insistiu. Ou seja, Jesus com veemência, ele disse para os seus discípulos, entrem no barco. Deixa eu fazer uma pausa aqui, eu disse para você logo na primeira palavra, que esse é um dos textos que eu mais tenho usado ao longo dos meus quase 40 anos de ministério. Confesso a você que todas as vezes que eu meditei sobre esse aspecto, Jesus ter insistido, Jesus ter ordenado, Jesus ter compelido os discípulos para que eles entrassem no barco, eu sempre, em todas as outras vezes, sem exceção, gente, em todas as outras vezes eu chamei atenção para o fato de que Jesus insistiu, Jesus compeliu, Jesus ordenou, porque os discípulos precisavam ter a experiência que eles teriam. E é verdade. Jesus insistiu, Jesus ordenou, Jesus compeliu, porque Jesus queria que eles aprendessem o que eles aprenderam durante aquela travessia. Jesus andando por sobre o mar encapelado, as ondas batendo forte, o vento soprando forte.
Mas há um fato aqui que eu quero trazer para você, que pelo menos para mim ele é novo. E eu confesso a você que isso eu não li em comentários bíblicos, eu confesso a você que isso eu não observei consultando falas ou ouvindo mensagens. Eu creio muito que é um detalhe que veio ao meu coração, é um insight que veio a mim, trazido pelo Espírito Santo de Deus, que aliás, nós cremos que o Espírito Santo de Deus agora aqui neste lugar, está usando a palavra para ministrar ao meu coração, ao seu coração. O Espírito de Deus está aqui agindo, Ele está presente aqui neste lugar. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos lá. Que fato é esse que eu quero mencionar para você, que anteriormente eu não tinha pensado nele? Jesus insistiu, Jesus compeliu, Jesus ordenou aos seus discípulos, porque ele, Jesus, precisava muito ter aquele tempo sozinho, ele com Deus. Precisava muito ter aquele tempo solitário, ele com Deus, ele sem os discípulos, ele sem as multidões. Vamos fazer uma recapitulação rápida. O que é que aconteceu antes? Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou no mínimo 6.000 pessoas, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando a gente faz uma leitura muito rápida sobre o texto, a gente não reflete, não pausa para pensar sobre o que foi essa distribuição de pães e peixes. Era muita gente. E organiza em grupos, e grupos, e grupos, e começa a distribuir, e mais um cesto, e Jesus coordenando, e aquilo demorou horas. Isso não aconteceu em minutos, isso aconteceu ao longo de horas. Meus queridos, eu posso lhes afirmar, sem qualquer receio, eu lhes afirmo com a mais absoluta certeza, que Jesus estava exausto, ele estava cansado, Jesus estava esgotado, não apenas do ponto de vista físico, também do ponto de vista físico. Pensa em distribuir pães e peixes para mais de 5.000 pessoas, isso cansa fisicamente falando. Ele estava esgotado do ponto de vista emocional, horas e horas e horas dando ordens, faz assim, faz assado, orientando, dando diretrizes. Jesus estava emocionalmente cansado. Agora preste atenção, eu vou acrescentar um fato aqui. E também, não tenho dúvida sobre isso, Jesus estava também espiritualmente esgotado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Isso tem acontecido com uma certa frequência comigo, pessoalmente. Tivemos hoje aqui um culto pela manhã maravilhoso, muitíssimo abençoado. E quando nós terminamos o culto, muitos irmãos, nós descemos e fomos lá para aquele tempo maravilhoso de refeição, de abraço, de confraternização. Olha, eu quero confessar a vocês, e eu não me sinto constrangido em confessar isso para vocês, sabe por quê? O que eu vou dizer agora? Porque eu amo estar com a igreja, eu amo estar com irmãos. Eu não sou pastor com um perfil confinado em gabinete, eu gosto de estar com pessoas, amo isso, tá certo? Isso é característica minha. Mas quando chegou aproximadamente 1h30, 2 horas, eu confesso para vocês, eu estava esgotado. Eu precisava chegar em casa, tomar uma chuveirada, deitar e descansar e ficar ali pelo menos como eu fiz, umas 2 horas sozinho para me restabelecer, para me recuperar, para poder estar com vocês com toda a alegria que eu estou aqui agora à noite para a glória do Senhor Jesus. Amém. E aí você pensa, Jesus estava esgotado? Sim. Porque a definição correta bíblica sobre Jesus é que ele era 50% homem, 50% Deus. Amém ou misericórdia?
Misericórdia, ainda bem que todo mundo disse misericórdia. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele abriu mão da sua glória, lemos isso lá em Filipenses. Ele voluntariamente abriu mão de grande parte da sua glória, mas ele continuava sendo Deus. Enquanto encarnado aqui na terra, continuava sendo Deus. Mas se sujeitou a toda a condição humana. E Jesus estava esgotado. E aí eu quero voltar a este item, queridos. Jesus, ele insistiu, ele compeliu, ele ordenou seus discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. Vão lá para o meio do oceano, vão lá para o meio do mar da Galileia. Isso porque Jesus precisava se recarregar. Ele precisava estar sozinho na presença de Deus. E aí ele ficou horas e horas e horas. Sim, eu não estou usando aqui uma força de expressão. Isso começou no final da tarde, ali por volta das 6 horas. Jesus, olha só, gente. Jesus só deixou lá o alto da montanha, onde ele separou para estar sozinho com Deus, isso por volta das 2 da manhã. 6 da tarde até 2 da manhã, aproximadamente 8 horas. Concordam comigo? Estou certo na minha matemática? Ou eu estou achando que 2 mais 2 são 5? Não, estou certo, né? Mais ou menos 8 horas, Jesus sozinho na presença de Deus, refletindo, falando com o Senhor, se reabastecendo, porque Jesus precisava estar com Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Daí o tema da mensagem hoje, repete comigo: ande com o tanque cheio. Você precisa encher o tanque de combustível da sua alma. Jesus precisava. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Estou resolvendo isso na minha vida. Eu tinha o péssimo hábito de, dirigindo o carro, o ponteirinho sinalizar ali, acender a luz amarela. Eu acho que eu ia na fé. É carro de pastor, anda no cheiro. E eu vou andando, andando. Até que um dia aconteceu, estava com Jaqueline, a diaconisa Débora Nicodemos estava conosco, e aí, olha só que vergonha, irmãos, o carro parou. E pela graça do Senhor, tinha um posto de combustível do outro lado da avenida. Eu consegui estacionar o carro, atravessei a avenida, tive que comprar lá um recipiente para colocar o combustível, tive que ir até o carro. Jaqueline está brava comigo, orem por mim, porque senão hoje eu durmo na varanda da casa, né? Pois bem, irmãos, tive que ir lá, tirar a tampa do combustível e despejar o combustível no carro para voltar a andar. Não sigam o meu exemplo, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus diz amém. O povo de Deus fala: misericórdia do pastor, Senhor. Não ande com o tanque vazio, irmão. Ande com o tanque cheio. Ande com o tanque cheio. O Senhor Jesus precisava se abastecer. Ele precisava, a ponto de insistir com os discípulos: entrem para o barco. Quase que eu estou ouvindo Jesus dizer aqui: eu preciso estar sozinho, um bom tempo sozinho na presença do Pai. Entrem no barco e me deixem num tempo de solidão, de solitude com o Senhor. E aí, gente querida, gente de Deus, pergunta que eu faço é: todos nós fazemos isso? Amém ou misericórdia? Opa, ouvi umas vozes corajosas aí, honestas, corretas, misericórdia. E se Jesus
em toda a sua existência, em toda a sua caminhada, ele separava tempo muito especial, se desligava quando estava em Getsêmani. Lucas registra isso rotineiramente, comumente. Ele saía, quando estava em Jerusalém, rotineiramente, eu menciono isso com muita frequência, regularmente, ele saía da cidade, do meio das pessoas, do templo, lugar de grande afluxo de pessoas, e ele ia para o Getsêmani, fazia isso com frequência. Jesus em Cafarnaum, na casa de Pedro, depois de ter liberto na sinagoga, um camarada que estava tomado de entidades malignas, depois de ter curado a sogra de Pedro, uma grande multidão ali em volta da casa de Pedro, o que é que Jesus faz? Ele levanta de madrugada, vai para um lugar sozinho e fica lá talvez das 3 da manhã até as 6, 3 horas, falando com Deus, se reabastecendo, enchendo o seu tanque. Jesus se reabastecendo da presença de Deus. Repete comigo, irmão, ande com o tanque cheio, fala isso. Ande com o tanque cheio. Maravilha! Então, querido irmão, se Jesus fez isso, eu quero dizer algumas coisas para você, e eu vou fazer isso rapidamente, porque em alguns minutos nós vamos comer do pão, vamos beber do cálice, vamos celebrar a presença do Senhor. O Senhor Jesus está presente entre nós aqui nessa noite. Diga amém. O Senhor, eu quero ouvir um amém bem contundente da igreja. O Senhor Jesus está presente conosco aqui nessa noite. O povo de Deus, diga amém. Amém. Vamos lá. Moisés subiu o Horebe. E ele passou horas subindo. Já disse para vocês, eu já estive lá uma vez, num lugar com probabilidades imensas de ter sido o lugar onde Moisés subiu. A arqueologia, a topografia, as características da região apontam para isso. E a gente, sabendo o caminho, conhecendo a trilha, tendo um guia profissional nos guiando, a gente faz aquela subida em 4 horas. Pense bem, mais de 3.000 anos atrás, sem guia, sem ter uma trilha. Jesus, melhor dizendo, Moisés subindo, a gente estima que essa subida tenha sido 6, 7 horas. E ele subiu, e ele querendo ver o que era aquela luz lá no alto, no topo da montanha que resplandecia. E por que é que ele fez isso? Vamos lá, queridos. Daniel, ele separa 21 dias de jejum, de oração, e 21 dias buscando intensamente a presença de Deus. Saulo de Tarso, assim que se encontra com Cristo lá no caminho de Damasco, ele se tranca, ele fica 3 dias confinado, sem comer, sem beber, sem falar nada com absolutamente ninguém. E depois, tempo depois, ele conta isso para os irmãos da Galácia, que ele se retira de todos e ele vai para as regiões da Arábia e ele fica 3 anos. Ele leva consigo toda a lei do Velho Testamento, ele leva consigo todas as escrituras nas quais ele era doutor, ele era fariseu dos fariseus, e ele fica 3 anos lá, confinado, lendo, relendo aquilo tudo, agora à luz daquilo que o Espírito mostrava para ele. 3 anos isolado, separado. E se a gente vê Jesus, como a gente está mencionando, buscando, o que é que isso tudo revela para mim e para você? Revela para a gente que há mais do céu a ser despejado sobre as nossas vidas. Recebe isso, irmão. Eu estou afirmando isso para você em nome de Jesus, com base nas Escrituras. Busque mais, como Moisés buscou. Separe tempo especial, como Daniel separou. Busque mais, como Saulo buscou, como Paulo buscou. Busque mais, como Jesus buscou, porque mais do céu será despejado sobre a sua vida, mais do céu será despejado sobre a sua casa, mais do céu se manifestará na sua vida. Eu te afirmo em nome do Senhor Jesus, e recebe isso que vem do Espírito do Senhor Jesus.
Todos eles buscaram com intensidade e receberam mais do céu. E se você buscar como eles fizeram, você receberá mais do céu. Você receberá mais do céu. O seu tanque estará abastecido. Você já teve a sensação em algum momento? Vamos lá. Momento aqui de confissão, né? Você já teve aquela sensação de que, puxa, eu já estive melhor na minha vida com Deus, eu já estive mais fortalecido, eu já experimentei mais a voz do Espírito Santo, e hoje eu reconheço que eu não estou tão revigorado, tão fortalecido como eu estive há algum tempo atrás. Já aconteceu com você, irmão? Deixa eu levantar minha mão porque comigo aconteceu. Comigo aconteceu. E aí eu quero dizer então que para nós evitarmos que isso aconteça, nós precisamos, eu diria, desesperadamente, de ter tempo regular, constante, diário na presença do Senhor. Separar tempo para abastecer o tanque, o nosso combustível. Meu querido irmão, eu estou dizendo para você que tem mais de Deus para vir sobre a sua vida. Mas não estou dizendo isso para você para gerar ansiedade em você, para gerar uma espécie de uma neurose, uma obsessão patológica, doentia, não. Estou dizendo isso para você para suscitar, olha bem para mim, eu quero sim, em nome de Jesus, suscitar dentro de você essa necessidade, esse desejo de separar tempo regularmente para estar na presença do Senhor, esse desejo, irmão, olha bem para cá, esse desejo de experimentar mais do céu sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, eu quero mais do céu na minha vida hoje. Eu quero mais despejar da presença do Senhor. Eu acho maravilhoso aquilo que aconteceu com Cornélio. Cornélio era um homem que tinha, Atos capítulo 10, não leia agora, ele tinha um coração bondoso demais, uma sensibilidade para com os pobres, e ele distribuía, dava esmolas, compartilhava, e ele com toda a sua família, incessantemente, Lucas diz isso lá, incessantemente com toda a sua casa, ele buscava a presença de Deus. E aí o que aconteceu? Um dia, dá uma glória a Deus aí, porque um dia, diz lá, o Espírito Santo foi despejado sobre a casa de Moisés, de Cornélio, aleluia, glória a Deus por isso. Ou seja, há mais do Espírito de Deus, há mais do céu, há mais da presença do Senhor a vir sobre nossas vidas, e sempre haverá mais. Você sabe quando que não haverá mais do céu para vir sobre nós? Apenas quando nós estivermos lá, no céu. Enquanto estivermos aqui, sempre haverá mais. Sempre haverá mais. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isso. Tenha consciência disso, irmão. Tem mais. Tem mais do Senhor para a sua vida. Segunda coisa, precisa ser uma advertência. Eu tenho que fazer para você. Nesses seus momentos de solitude com Deus, enfrente-se a si mesmo, enfrente a sua alma. Enfrente-se a si mesmo. Enfrentar-se. Para corrigir-se, enfrentar-se, para ser confrontado consigo mesmo. Porque se você não está pronto ou não se abre, não se permite ser confrontado, você não experimentará crescimento.
não experimentará crescimento. Se você não estiver pronto não estiver aberto para ser exortado, tem coisa que precisa mudar. Você pode até, olha, deixa eu dizer uma coisa para você que pode parecer heresia, viu? Ama a palavra de Deus. Recomendo, leia cada vez mais, estude cada vez mais a palavra de Deus. Estou falando sobre isso aqui, busque cada vez mais a presença do Senhor, ore cada vez mais. Mas o que eu vou dizer agora pode parecer heresia, mas não é. É possível estudarmos muito a palavra de Deus e experimentarmos zero de transformação em nossas vidas. Epa, pastor, Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Quando Jesus diz para algumas pessoas, vocês são raça de víboras, olha que termo pesado, que expressão pesada. Vocês são sepulcros caiados, raça de víboras, ou seja, vocês são venenosos. Não é forte isso, gente? Não é forte isso? Vocês são sepulcros caiados, olha, vocês estão cheirando mal por dentro. Não é forte isso? E para quem que Jesus falou isso? Naqueles dias, as pessoas para as quais Jesus falou isso, eles eram os melhores conhecedores da palavra, estudiosos, todos eles eram doutores da lei, muitos deles sabiam de cor o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sabiam de cor. Eram sacerdotes, os escribas, os fariseus, doutores da lei. E isso para mim é uma advertência tremenda, porque isso me mostra que é possível que eu leia a palavra e estude a palavra e não seja transformado pela palavra. Porque se eu leio a palavra, se eu oro, se eu estudo a palavra e não me abro para ser advertido, mudado, exortado, eu continuo sendo o mesmo. Continuo sendo o mesmo. Você precisa abrir-se para ser exortado, para confrontar-se nesses seus momentos pessoais sozinhos com o Senhor. Ah, pastor, que mudanças? Você está falando de abandono de pecado? Sim, também. Transgressão, promiscuidade, vícios, sim, também. Mas não apenas isso, vamos ampliar essa compreensão de eu preciso ser confrontado. Me acompanhe aqui. Porque é possível que eu não tenha pecados, assim, uma transgressão, alguma coisa de natureza moral, um vício, alguma coisa que gera escândalo. É possível. Não tem nada de errado assim na minha vida. Mas me perdoe a expressão. Ainda assim, é possível que eu seja teimoso. É possível que eu esteja... Agora sim, né? Eu não quero ofender ninguém, mas é possível que eu esteja empacado feito uma mula. Conhece essa expressão? Uma coisa típica da roça. Depois você dá um Google, não faça isso agora, não pega o seu celular, tá? Me acompanha aqui. Você coloca lá, mula empacada, dá um Google, coloca lá imagem. Você vai ver umas figurinhas interessantíssimas. Na roça é isso, né? É o burrinho, é a mula, e alguém tentando puxar, e ela não sai do lugar de jeito nenhum. Aí dizem os estudiosos que é porque talvez ela perceba na sua percepção animal que tem algum perigo à frente, uma serpente, alguma coisa, e ela não sai daquele lugar, não sai. É possível que eu seja um ótimo leitor das Escrituras e eu esteja empacado como uma mula, teimoso. Não há pecado, não há uma transgressão,
não há um vício, é verdade. Mas também é verdade que não há quem te faça reconsiderar alguma coisa. Não há um pecado, não há um vício, não há uma transgressão. Mas também é verdade que não há quem te faça entender que você precisa mudar em alguma coisa. Não há um erro, não há algo que ameace um escândalo na sua vida, mas é possível que também, mas também é verdade que não há quem te faça reconhecer: eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, eu preciso transformar coisas na minha vida. Eu preciso me arrepender de algumas coisas. Eu preciso mudar, eu preciso me aperfeiçoar. Estou falando uma coisa assim absurda que não acontece com a gente? E é verdade, eu sou pastor há quase 40 anos, nasci dentro de igreja. E as nossas igrejas estão repletas de irmãos santos sem transgressão e teimosos que não processam mudanças e transformações em suas vidas. Por isso que com muita frequência, irmãos, eu chamo a atenção para o arrependimento de Davi. Por que é que Davi, ele é mencionado no livro de Atos, o homem segundo o coração de Deus? Por quê? O que faz o Espírito Santo levar Lucas a fazer esse registro, o homem segundo o coração de Deus? O quê? E um dos itens é este, eu lhes afirmo. Depois de um momento trágico na vida do rei, chega Natã e coloca o dedo em riste no nariz dele e fala: você é este homem. E ele, o rei, ele simplesmente se curva, abaixa a cabeça e ele diz: errei contra o Senhor. Gente, esse pronto arrependimento de Davi, essa prontidão para se admitir errado, essa prontidão para eu preciso mudar, eu estou errado, essa prontidão, isso é tesouro, gente de Deus, isso é tesouro, é tesouro. É um tesouro de valor assim incalculável. Porque sejamos honestos, nós somos duros de coração, é verdade ou não é, gente? Aquela pergunta clássica que eu trago aqui com uma certa frequência. Se lembra aí de uma última vez que alguém chamou a sua atenção, pontuou alguma coisa, ou com uma palavra mais forte, ou pontuou alguma coisa, enfim, alguém falou alguma coisa para você, te confrontou, você está errado, te confrontou, você precisa mudar. E aí o que você fez? Você abriu um sorriso, né? Você levantou as mãos e você disse: glória a Deus, o Senhor mandou um profeta para me corrigir. Aleluia, muito obrigado, Senhor, pela tua... Foi essa a sua reação ou não? Não. Nós somos difíceis, resistentes. Não é verdade, irmãos? Volto a dizer, não faço referência apenas à necessidade de arrependimento de transgressões. O que no meu modo de ser que precisa ser mudado? Não um pecado, necessariamente, não uma transgressão, mas eu preciso ser mudado, eu preciso ser advertido. Você recebe isso, irmão? Diga: eu recebo, glória a Deus. Jesus não precisava de se arrepender, ele era perfeito. Mas com esse seu exemplo, ele deixa isso muito claro: você precisa se abastecer regularmente e você precisa, nos seus tempos de solitude com Deus, ser confrontado, enfrentar-se a si mesmo. Enfrentar-se a si mesmo.
Amém, irmão? E aí, em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você, se existe mais do céu a ser derramado sobre nós, se existe mais do Senhor a ser despejado sobre a minha vida e sobre a sua vida, deseje ter experiências fortes com o Senhor. Porque Moisés as teve, Jesus as teve, Daniel as teve. E eu digo isso sem o menor constrangimento. Eu te encorajo a que você esteja aberto para isso. Eu preciso te dar uma advertência. Experiências fortes com o Senhor, elas não são suficientes para te manter abastecido. Grava isso. Experiências pontuais e fortes com o Senhor não são suficientes para te manter abastecido. Me lembro bem, quando o pastor Lucinho Barreto, ele já esteve aqui em fevereiro com a gente, ele contou em uma das suas mensagens, e eu assisti essa mensagem online, ele disse que ele teve um encontro fortíssimo com Deus, e ele diz, olha, foi uma catarse a minha experiência de conversão. Ele conta isso. Ele disse que quando ele chegou na sua casa, experimentando aquele fluxo do Espírito de Deus, algo poderosíssimo se apossando dele, ele entrou no seu quarto, trancou a porta do seu quarto, e ele disse, olha, eu fui quase que arremessado para debaixo da minha cama, e fiquei horas ali, experimentando aquele transe, aquela catarse na presença do Senhor. Eu creio que isso foi muito verídico, mas aí ele diz o seguinte, agora o que é que vocês acham? Que o Espírito Santo tem que me jogar embaixo da cama todo dia? Não. Eu posso ter novas experiências com Deus, mas é responsabilidade minha todo dia me abastecer da palavra, todo dia na presença do Senhor, todo dia enchendo o meu tanque para que eu esteja fortalecido no Senhor. Recebe isso, irmão, em nome de Jesus, amém. Tenha experiências fortes com o Senhor. Ontem, no nosso passeio, uma das irmãs, sentada comigo, com Jaqueline, com seu esposo, no tempo próprio, ela vai dividir isso com a gente. Ela compartilhou conosco uma experiência assim, maravilhosa. Não tem uma canção que a gente canta, não me lembro agora qual é, eu quero ouvir sons do céu, não tem uma canção assim? Isso. Ela ouviu sons do céu descendo no quarto dela, e ela teve visões da glória de Deus se manifestando no quarto dela. Tem experiências com o Senhor. Eu creio demais nisso. Eu não tenho uma atitude precavida, prevenida, resistente em relação a isso. Acho legítimo você que é um servo de Jesus desejar ter experiências com o Senhor, experiências fortes. Mas eu preciso te dizer, elas não são suficientes para manter o seu tanque abastecido. Você precisa de regularmente, diariamente, constantemente, quase que desesperadamente, retirar-se para estar na presença de Deus. Faça isso, irmão, e tenha muito cuidado, sabe por quê? Eu encerro, já vamos comer do pão, já vamos beber do cálice, eu encerro trazendo uma exortação para você. Eu perguntei, já teve aquela sensação, eu já vivi dias melhores e hoje não estou bem, eu mesmo levantei a minha mão. Tenha cuidado, irmão. O apóstolo Paulo, ele diz isso para a gente. Ele fala o seguinte, não apagueis, o termo pode ser também usado como não sufoqueis, não sufoquem o Espírito Santo de Deus. Ele diz também, não se embriaguem com um vinho no qual há a devassidão, mas encham-se de quê? Do Espírito. É possível que tudo aquilo que você recebeu de Deus se escoe da sua vida, mas isso não vai acontecer comigo, com você, em nome de Jesus. Não vai acontecer.
eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você se manterá abastecido e o maligno não vai roubar de você as suas experiências com Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, ande com o seu tanque cheio. Fala comigo, eu vou andar com o meu tanque cheio. Abasteça-se. Nós precisamos desesperadamente de fazer como Jesus fez, de estar na presença do Senhor. Amém?